Olá, graça e paz no nome de Jesus. Eu quero falar com você a respeito da morte de Jesus. O Pai fala a palavra de Deus em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E essa promessa foi cumprida porque Ele não poupou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Mas não foi uma morte simples, não foi uma morte qualquer. A palavra de Deus fala que nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado. Nós estávamos num lodo de charco. E na mão do diabo, nós precisávamos ser comprados. O diabo não queria soltar nossas vidas, não quer soltar a vida que estão no mundo no pecado. Então Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados e os seus pecados, para que eu e você fôssemos livres do pecado. Aquele sangue derramado foi o valor pago, todo o sangue derramado do corpo dele, a morte dele foi pago. Mas o interessante é que ele, como nosso resgatador, ele resgatou a nossa vida. Ele não poderia ficar morto, porque se ele morresse, não tinha motivo algum para a gente viver, mesmo porque nós voltaríamos para o mundo e não tinha garantia de nada. Mas o Pai, pelo Espírito Santo de Deus, no terceiro dia, foi e resgatou Jesus Cristo. Nesse tempo, Jesus Cristo estava dominando o diabo, tomando a chave do inferno e vencendo a morte. Ele venceu a morte pela ressurreição. E quando ele ressuscitou, ele garantiu a vida eterna. Aí sim, estava completo o pagamento. Porque ele nos comprou, nos resgatou, venceu aquele que estava com a morte, que estava com a nossa vida, venceu e veio para nos fazer companhia, viver conosco. E essa luta que nós passamos, as dificuldades, situações, circunstâncias, fazem parte de uma luta nossa, para que possamos buscar esse Deus que nos resgatou, conhecer Ele mais de perto, andar junto com Ele, saber quem é a pessoa que nos resgatou, quem é a pessoa que nós colocamos confiança, que nós pedimos socorro para Ele. Agora, somente quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele disse que Ele iria para o Pai, mas que Ele precisaria ir para o Espírito Santo de Deus vir. E é o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, Ele que nos revela tudo o que nós temos que fazer e obedecer à palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, nós temos a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. E Ele é que testifica no nosso coração, no nosso espírito, que nós somos filhos, que somos filhos de Deus. Ele que testifica que nós fomos resgatados. Ele é que nos guia nos caminhos até a vida eterna. Com a morte de Jesus, vencendo a morte, quando Ele ressuscitou, nós já não temos mais medo da morte, porque para nós não existe mais morte. Existe vida. E aqui na terra ainda Ele promete que nós temos uma vida e uma vida com abundância. Então, se você está passando por luta, por situações e circunstâncias, eu quero encorajar a você a parar, a meditar na situação que você está vivendo. É pecado? Você plantou e está colhendo? Você tomou decisão errada sem consultar o Espírito Santo que você tem?
é pecado. O primordial de tudo isso na nossa vida, quando passamos por tribulações, por lutas, nós devemos nos examinar e saber se é por causa de pecado. Se for pecado, nós temos que pedir perdão para Deus, nós temos que regularizar a situação de pecado, porque quando gera um pecado, nós tomamos uma decisão, nós fizemos algumas coisas erradas, ou por palavras ou pelo corpo, no caso de adultério, prostituição, traição. Então, o que eu quero dizer é para você, é que se você estiver passando luto, se examinando, não for pecado, você deve buscar a Deus, graça, força, ânimo, coragem, fé, esperança e o amor de Deus, para você continuar seguindo. Porque no momento de tribulação, quando você vai ao Pai, o Pai se alegra, porque se você vai a Ele, é necessário que haja fé. E se você tem fé e vai a Ele, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você vai com fé, com o coração cheio de fé, você agrada o nosso Deus e Pai. E com Ele, contente, feliz, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós entramos na presença dEle, com fé, Ele fica alegre, e na alegria dEle, Ele nos dá a força para vencer. Isso significa que nós estamos tendo um relacionamento com o Pai. Jesus Cristo, nosso Deus, é um Deus de relacionamento. É um Deus que você vai na presença dEle, qualquer lugar, qualquer momento, em cima da maior montanha que tem, no fundo do mar, no maior buraco escondido, ali Deus está. Você pode buscar a Deus ali e Deus vai te responder. Então, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que nós vamos na casa do Pai também. Porque na casa do Pai, na igreja, nós encontramos com os irmãos em Cristo Jesus, do qual nós ficamos alegres em ver. E nós vamos orar também, interceder, para que tudo seja resolvido e que haja alegria na casa do Pai, que haja alegria na casa do irmão, que haja alegria na nossa família e uma sociedade mais justa quando servimos a Deus. E quando você quer ouvir Deus falar, você abre a palavra de Deus, medite, que o Espírito Santo vai estar junto com você, falando para você o que está escrito, o que Ele quer que você faça. É uma mensagem de amor, de carinho, de paz e de bênção. Quero encorajar a você nesta mensagem tranquila, sossegada, a examinar a sua vida. Se é pecado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, afasta do pecado, regulariza esse pecado, deixa fora esse pecado, afasta dele, peça perdão se for preciso, perdoa se for preciso, mas regulariza. Está afastado da família, volta para casa. É filhos, problemas, dobra o joelho, lá na presença de Deus. É serviço, porta de serviço, necessidade. Nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Mas uma coisa eu quero falar para você. O nosso Deus, Ele não divide a glória com ninguém. Se você é alguém que tem, por situações, circunstâncias, tradição de consultar ídolos, imagens, espiritismo, espirituais, espíritos, nosso Deus não concorda. Porque o nosso Deus é o único Deus que esteve no céu, vivo, desceu na terra, andou no nosso meio, morreu, padeceu, resgatou nossas vidas comprando com sangue e ressuscitou. E novamente Ele voltou para o céu vivo. Ele está no céu novamente vivo, olhando por nós. É o único Deus. Pode procurar. Espírito, Deus de outros países, de outras religiões. Você vai ver que o nosso Deus é o único. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque só Ele salva. Só Ele dá a vida eterna. Fica aqui esta mensagem de amor e carinho
para você. Fica na paz, que Deus continue te abençoando, no nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.